Epifania é uma palavra de origem grega que significa aparição, manifestação. Ela é usada geralmente para falar daquele evento bíblico que mudou para sempre a face do mundo, ou seja, eu falo da solenidade da Epifania do Senhor, que é o nascimento de Jesus. Esse é um ato solene que é celebrado pela Igreja Católica sempre a 6 de janeiro, onde evoca o reconhecimento da divindade do recém-nascido menino Jesus. Aliás, um reconhecimento simbolizado na adoração prestada a ele pelos ilustres homens sábios que vieram do Oriente, aos quais a tradição atribuiu o título de Reis Magos e deu a eles os nomes de Melquior, Gaspar e Baltazar. Por isso, o dia 6 de janeiro é o dia de Reis. O que nós sabemos sobre esses Reis Magos é que eles viram o menino Jesus, recém-nascido, e ofereceram a ele místicos presentes. Mas o que afinal significa esse episódio tão enigmático do Evangelho? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio sobre a vida dos santos da Igreja. Neste vídeo, pretendo trazer para você alguns relatos da incrível história dos 3 Reis Magos. Nas Sagradas Escrituras não há relatos, por exemplo, sobre o nome deles, mas a Escritura diz apenas que uns magos vieram do Oriente. Porém, a Bíblia não diz se esses magos seriam reis, nem necessariamente 3, mas talvez eles fossem sacerdotes da religião zoroástrica da Pérsia ou talvez fossem astrólogos ou astrônomos, pois, de acordo com a narrativa cristã, eles viram uma estrela e foram, por isso, até a região onde nasceu Jesus. Costumou-se dizer que eles eram 3 por causa da quantidade dos presentes que eles ofereceram ao menino Jesus. De qualquer forma, a tradição vai chamá-los de Baltazar, Gaspar e Melquior. Talvez a melhor e mais conhecida descrição dos Reis Magos foi feita pelo monge inglês São Beda o Venerável. Ele que no seu tratado Scepta et Coletânea escreveu: Melquior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço, de 20 anos, robusto, e partira de uma distante região montanhosa, perto do Mar Cáspio. E Baltazar era mouro, de barba cerrada, e com 40 anos partira do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz. E o significado dos nomes e seus presentes ao menino Jesus. Baltazar, cujo nome quer dizer Deus manifesta ao rei, é ele quem vai oferecer a mirra. E o presente da mirra simboliza que aquele rei divino também é verdadeiramente humano. É um rei que irá sentir a dor humana e irá passar pela experiência da nossa morte. A mirra era usada para preparar os corpos para o sepultamento. Então, ao oferecer a mirra ao menino Jesus, os magos enxergam em sua humanidade a grandeza do amor de Deus que assumiu viver na nossa carne. Gaspar é aquele que veio do Mar Cáspio e seu nome quer dizer aquele que vai confirmar. É Gaspar quem oferece o incenso. Esse presente mostra claramente que os magos reconhecem naquela criança tão humana o próprio Deus, em seu mistério divino de amor. Aliás, lembremos que o incenso era também algo oferecido somente para as divindades. Melquior era natural de Ur dos caldeus e seu nome quer dizer meu rei é luz. É ele quem oferece o ouro ao menino Jesus, mostrando o reconhecimento de que aquela criança, mesmo em sua pequenez e fragilidade, é o verdadeiro rei. Na verdade, um rei muito diferente dos reis mundanos. Ele é o rei na manjedoura, é o rei no colo de Maria, é o rei em cada coração que o acolhe. O Evangelho diz que eles vieram do Oriente, que pode muito bem ser a Arábia, a Mesopotâmia ou algum outro território a leste da Palestina. Diz também que eles eram sábios e que chegaram até Belém guiados por uma estrela. E isso nos dá uma ideia de que estes homens eram familiarizados, ao menos até certo ponto, com a astronomia. E além disso, eles pareciam ter algum conhecimento sobre as escrituras judaicas que profetizavam a chegada do Messias. O termo mago, em todo caso, não tem nenhuma conotação de bruxos, como poderia interpretar-se atualmente, mas o termo está mais próximo daquilo que é um sacerdote ou um sábio. E isto pode indicar que estes homens, mesmo não sendo judeus,
exerciam entre os seus povos alguma autoridade espiritual derivada de seus conhecimentos de tipo místico, astronômico e também religioso. E quanto à condição de reis, conta-se que antes do século VI, nenhum autor afirmava expressamente que os magos eram reis, com exceção de Tertuliano, que sugeriu que eles eram quase reis. E foi essa atribuição que se popularizou, talvez por influência do Salmo 72, versículo 10, que diz que os reis da terra se prostrariam e ofereceriam ao Messias os seus presentes. Já no século VIII, a arte cristã ela vai representar como reis aqueles sábios do Oriente que visitaram o menino Jesus, embora no século II já existissem pinturas nas catacumbas de Santa Priscila que apresentam os reis magos como nobres. Agora que eles tinham origem nobre, disso não há dúvida. Veja, por exemplo, o tratamento diferenciado que eles receberam na corte de Herodes, quando eles estiveram por lá para perguntar sobre o nascimento do rei dos judeus. Mas essa realeza dos sábios do Oriente não é citada no Evangelho, que também não diz que eles eram reis. Na Idade Média, porém, eles foram até mesmo venerados como santos. A cena dos magos adorando o menino Jesus, por exemplo, ela se tornou tema favorito na arte dos baixos relevos, das miniaturas e também dos vitrais. A primeira e a última vez que os reis magos aparecem na Bíblia é no Evangelho segundo São Mateus, onde o texto nos conta que eles souberam que o rei dos judeus havia nascido em Belém da Judéia, que é uma região que fica no sul da atual Palestina, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Naquele tempo, o mundo inteiro, em particular o mundo oriental, esperava uma nova era para todas as nações e julgava-se que esse novo tempo começaria na Palestina, mais precisamente ali em Jerusalém. Na cabeça dos reis magos, no momento de sua visita ao palácio de Herodes, Jerusalém ficou, na verdade, alvoroçada, pois estava à espera de um Messias Salvador, mas um Salvador de aspecto muito glorioso. E ninguém jamais podia imaginar que este rei seria aquele menino na manjedoura. O rei Herodes, quando soube das antigas profecias dos judeus a respeito do Messias, ele ficou evidentemente muito apavorado, pois poderia perder o seu trono. Então, ele tentou enganar os reis magos, pedindo-lhes que fossem adorar a Jesus, mas que depois voltassem ao palácio para lhe indicarem o caminho, porque ele também queria prestar homenagem ao bebê. Os reis magos concordaram, porém, mais tarde, eles foram avisados em sonhos de que Herodes pretendia matar a criança. Por isso, eles tinham que voltar para suas terras do Oriente por outro caminho. E os magos viram resplandecer no céu uma estrela em direção à Palestina. A Bíblia nos conta que esta estrela era um sinal de Deus que lhes indicou o caminho até ao estábulo. É bem possível que estes magos não viajassem sozinhos, pois, como verdadeiros reis, eles estavam acompanhados com seus séquitos, camelos, servos e muitos presentes para oferecer ao menino rei de Israel. No capítulo 2, versículo 11 de São Mateus, está registrado que os magos, chegando naquela santa gruta, encontraram um menino com sua mãe Maria e, prostrando-se, o adoraram. E ali eles abriram os seus tesouros. Ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Santo Agostinho, depois, ele fará um comentário bastante interessante sobre a adoração dos reis magos que vieram do Oriente. Assim diz Santo Agostinho: ó menino, a quem os astros se submetem, de quem é tamanha grandeza e glória de ter, perante seus próprios panos, anjos que velam, reis que tremem e sábios que se ajoelham? Quem é este que é tal e tanto? Admiro de olhar para panos e contemplar o céu. Ardo de amor ao ver no presépio um mendigo que reina sobre os astros. Que a fé venha ao nosso socorro, pois falha a razão natural. Podemos então concluir que, embora esteja envolvida no mistério das lendas e da interpretação da piedade popular, a visita desses sábios do Oriente ao menino Jesus é um fato embasado não apenas no relato bíblico, mas também histórico, principalmente no caso da terrível matança das crianças inocentes. Para agir dessa forma,
Conta-se que o rei usou principalmente informações obtidas junto aos próprios sábios do Oriente quando eles estiveram de passagem pela corte. E ainda que não disponhamos de registros históricos verificáveis sobre a origem desses personagens, assim como a sua quantidade, seu status, os seus nomes verdadeiros, podemos finalmente dizer que os chamados três reis magos representam os povos de toda a terra que se dirigem ao menino Jesus e assim o reconhecem como Deus. E é esta manifestação perceptível de Deus que nós chamamos de Epifania.